Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Vou te dar uma dica legal, hein? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada aqui no som da Antena Esportiva, para você não perder um Lotecando, e deixe o seu like também no nosso vídeo. Você também pode ouvir e participar através do Facebook da Antena Esportiva. É Rádio AE. É só você digitar lá na barra de pesquisa Rádio AE que você vai nos encontrar. Além disso, tem o nosso aplicativo. Está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Nosso Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Estes, portanto, canais de interatividade da minha, da sua, da nossa Antena Esportiva. Muito bem, deixa eu passar pelos comentários da galera no programa passado. Pessoal que sempre deixa o recado no nosso programa, o Gigio Tricolor, sempre participando conosco, o Claudinei Figueiredo, desejando a mim, Maicon Santos, e a toda a equipe da Antena Esportiva sucesso e parabenizando pelo nosso Lotecando. Valeu, Claudinei, um grande abraço para você. O Claudinei, que é de Brasília, no Distrito Federal. E também o Eduardo Andrade, sempre participando do nosso programa. Hoje vamos falar do concurso 990, concurso que tem premiação ainda não definida, já que as loterias Caixa ainda não divulgaram o rateio do concurso passado e a estimativa de prêmio para este concurso, que engloba os jogos deste meio de semana, jogos pela Taça Libertadores da América, pela Copa Sul-Americana, pelo Brasileirão Série B e também pela Liga dos Campeões da Europa. A programação está aí na sua tela, para você ficar ligado aqui no som da Antena Esportiva. Vamos analisar todos esses jogos. Jogo 1, Real Madrid e Manchester City. Jogo 2, Strongest e Atlético. Jogo 3, Cuiabá e Racing. Jogo 4, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 5, Tajeres e Flamengo. Jogo 6, Novo Horizontino e CRB. Jogo 7, Colón e Cerro Porteño. Jogo 8, Atlético Goianiense e Defensa e Justiça. Jogo 9, Deportivo Cali e Corinthians. Jogo 10, CSA e Criciúma. Jogo 11, Always Red e Boca Juniors. Jogo 12, Olímpia e Peñarol. Jogo 13, Fluminense e Júnior Barranquilla. E jogo 14, Tolima e Independiente del Valle. Antes de analisar esses 14 jogos,
eu convido você a apostar na Bet Nacional, o saque mais rápido do Brasil e a melhor casa de apostas do nosso país. É só você escanear o QR Code que está na sua tela e você se cadastrar usando o código que também está na sua tela. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou! Vamos então para as análises dos jogos do concurso 990, começando pelo jogo 1, Real Madrid e Manchester City. Quarta-feira, 4 da tarde, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid, até agora, nesta Liga dos Campeões, fez 11 jogos com 7 vitórias e 4 derrotas e 64% de aproveitamento. Já o Manchester City tem 11 jogos com 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 70% de aproveitamento. As duas equipes se enfrentaram na semana passada pelo jogo de ida lá no Etihad Stadium e os Citizens venceram pelo placar de 4-3. Pelos campeonatos nacionais, neste final de semana, o Real Madrid goleou o Espanhol em casa por 4-0 e pelo mesmo placar, o Manchester City derrotou o Leeds United fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Manchester City do técnico Pep Guardiola vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Manchester City obteve 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante nesta temporada, o Real Madrid atuou 23 vezes, com 16 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 75% de aproveitamento. Enquanto os Citizens, atuando fora de casa, tiveram 26 jogos, com 18 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e 76% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o Real Madrid, 44% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Manchester City. Isso porque o Real Madrid venceu 4 dos últimos 6 jogos por todas as competições. No entanto, o Real Madrid venceu 2 dos 3 duelos como mandante contra o Manchester City. Já o time inglês defende uma invencibilidade de 5 jogos pela Liga dos Campeões da Europa e venceu os últimos 3 duelos contra o Real Madrid. Jogo 2. The Strongest e Atlético. Terça-feira, 7h15 da noite, no Hernando Siles, em La Paz, capital da Bolívia, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. O The Strongest é o terceiro colocado do Grupo B com 2 pontos e o Atlético é o vice-líder do Grupo B com 4 pontos. Na rodada anterior da Liberta, o The Strongest recebeu Caracas e empatou em 1-1, enquanto o Atlético visitou o Libertad e perdeu por 1-0. Pelos campeonatos nacionais, neste final de semana, o The Strongest empatou em 1-1 com o Real Santa Cruz pelo Campeonato Boliviano e o Furacão perdeu para o América Mineiro por 1-0 pela Série A. Nos últimos 5 jogos, o time boliviano conseguiu 2 vitórias e 3 empates. O The Strongest vem de 2 empates consecutivos, enquanto o Atlético vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 2 jogos, o Atlético obteve 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o The Strongest conseguiu em 10 jogos 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 63% de aproveitamento, enquanto o Atlético fora de casa tem 39% de aproveitamento. 12 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para o The Strongest, 38% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Atlético. Isso porque o The Strongest defende uma invencibilidade de 5 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o time boliviano venceu o único duelo como mandante na história contra o Atlético. Já o time paranaense ainda não venceu como visitante
nesta edição da Taça Libertadores da América e venceu 2 dos 3 duelos contra o The Strongest na história. Jogo 3, Cuiabá e Racing. Terça-feira, 7h15 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 4 da Copa Sul-Americana. O Cuiabá é o terceiro colocado do grupo B com 3 pontos e o Racing é o vice-líder da chave com 6 pontos ganhos. Na rodada passada, o Auriverde Pantaneiro perdeu em casa para o River Plate do Uruguai por 2-1 e o Racing também vem de derrota. Acabou sucumbindo diante do Melgar lá no Peru por 3-1. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Cuiabá empatou com o Atlético Goianiense em 1-1 pelo Brasileirão Série A e o Racing empatou em 1-1 com o Banfield pela Copa de la Liga Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Racing vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Cuiabá atuou 11 vezes, com 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 76% de aproveitamento. O Racing, como visitante, também tem um aproveitamento alto, 71%. 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Cuiabá, 8% de chances de empate e 59% de chances de vitória para o Racing. Isso porque o Cuiabá acumula um jejum de 3 jogos sem vitória como mandante por todas as competições. E além disso, o time do Centro-Oeste venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos por todas as competições. Já o Racing venceu 5 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições e o time argentino sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições. Jogo 4, América Mineiro e Atlético Mineiro. Terça-feira, 9h30 da noite, na Arena Independência, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. O Coelho é o quarto do grupo D com 1 ponto ganho. E o Atlético Mineiro, o Galo, é o vice-líder da chave com 5 pontos. Na rodada passada da Libertadores, o América Mineiro caiu em casa diante do Tolima pelo placar de 3-2 e o Atlético Mineiro empatou com o Independiente del Valle fora de casa em 1-1. Pelo Brasileirão Série A, o América Mineiro venceu o Atlético em casa por 1-0 e o Atlético Mineiro empatou com o Goiás fora de casa em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, já o Atlético Mineiro vem de 2 vitórias e 3 empates. O Galo vem de 3 empates nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o América Mineiro atuou 13 vezes, com 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 46% de aproveitamento, enquanto o Atlético Mineiro, como visitante, tem 73% de aproveitamento, 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. As probabilidades indicam 16% de chances de vitória do América Mineiro, 27% de chances da partida terminar na coluna do meio e 57% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória do Atlético Mineiro. Isso porque o América Mineiro acumula um jejum de 5 jogos sem vitória na Taça Libertadores da América, lembrando que o Coelho começou a campanha na segunda fase prévia. Além disso, o Coelho acumula um jejum de 9 jogos sem vitória como mandante em duelos contra o Atlético Mineiro. Já o Galo defende uma invencibilidade de 9 jogos como visitante por todas as competições e ainda por cima defende uma invencibilidade de 19 clássicos contra o América Mineiro. Jogo 5, Tajeres e Flamengo.
Quarta-feira, 7 da noite, no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. Tajeres é o segundo colocado do grupo H com 6 pontos e o Mengão é o líder da chave com 9 pontos. Na rodada anterior da Libertadores, o Tajeres perdeu fora de casa para o Sporting Cristal do Peru por 1-0. O Flamengo, fora de casa, venceu a Universidade Católica do Chile por 3-2. Pelos campeonatos nacionais, neste final de semana, o Tajeres perdeu para o Atlético Tucumã por 3-0 pela Copa de la Liga Argentina, enquanto o Flamengo derrotou o Altos por 2-1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Tajeres conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Flamengo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Tajeres entrou em campo 9 vezes, conseguiu 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 59% de aproveitamento. Enquanto o Flamengo, na condição de visitante, fez 13 jogos, com 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 72% de aproveitamento. As probabilidades indicam 50% de chances de vitória para o Tajeres, na coluna 1, 16% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Flamengo. Uma porcentagem que eu particularmente discordo, por conta dessas seguintes razões. O Tajeres venceu todos os 2 jogos como mandante nesta edição da Taça Libertadores da América e venceu 5 dos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições. Já o Flamengo venceu todos os 2 jogos como visitante nesta edição da Liberta e sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. Na minha opinião, Tajeres e Flamengo vão fazer um jogo equilibrado lá na Argentina. Jogo 6. Novo Horizontino e CRB. Quarta-feira, 7 da noite, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. Jogo atrasado, portanto. O Novo Horizontino é o 19º com 3 pontos e o CRB é o último com 1 ponto ganho. Na rodada deste final de semana, o Novo Horizontino empatou com o Criciúma fora de casa em 1-1 e o CRB perdeu para o Grêmio também fora de casa pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Tigre do interior paulista conseguiu 3 empates e 2 derrotas. Novo Horizontino que vem de um longo jejum de vitórias, enquanto o CRB nos últimos 5 jogos conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O time alagoano vem de 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Novo Horizontino tem apenas 5% de aproveitamento, 7 jogos, 1 empate e 6 derrotas, enquanto o CRB, como visitante, tem 33% de aproveitamento, 15 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Novo Horizontino, 8% de chances de empate e 59% de chances de vitória para o CRB. Isso porque o Novo Horizontino acumula 5 derrotas nos últimos 5 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Novo Horizontino ainda não venceu nesta temporada. Já o CRB venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos por todas as competições e sofreu 2 derrotas nos últimos 2 jogos como visitante. Jogo 7. Colón e Cerro Porteño. Quarta-feira, 7 da noite, no Cemitério de los Elefantes, na cidade de Santa Fé, na Argentina, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. O Colón é o vice-líder do grupo G com 4 pontos e o Cerro é o líder da chave com 7 pontos. Na rodada passada da Taça Libertadores da América, o Colón empatou com o Olímpia no Paraguai em 0-0 e o Cerro Porteño
venceu o Peñarol em casa pelo placar de 1-0. No final de semana, pelas competições nacionais, o Colón foi superado pelo Arsenal de Sarandi por 2-0 pela Copa de la Liga Argentina, enquanto o Cerro Porteño bateu o Nacional por 1-0 pelo Campeonato Paraguaio. Nos últimos 5 jogos, o Colón conseguiu 4 empates e 1 derrota, portanto, vem de um jejum, enquanto o Cerro Porteño, nos últimos 5 jogos, conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Cerro vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Colón, em 8 jogos, conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com 62% de aproveitamento, enquanto o Cerro Porteño, como visitante, fez 7 jogos, com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Colón, 38% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Cerro Porteño. Isso porque o Colón venceu apenas um dos últimos 10 jogos por todas as competições. Além disso, o time argentino venceu o único jogo como mandante nesta edição na Taça Libertadores da América. Já o Cerro Porteño sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições e venceu todos os 3 duelos contra o Colón na história. Muito bem, vamos fazer o seguinte, rápido recado para você ligado no Lotecando. Daqui a pouco tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 990 da Loteca. Não saia daí, volto já já. Não marque bobeira! Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Eu disse que era rapidinho. Já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva, na apresentação do Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando, que vai ao ar às segundas às 6 da tarde e às quintas às 7 da noite. Vamos continuar então analisando a programação do concurso 990 da Loteca? Jogo 8, Atlético Goianiense e Defensa e Justiça. Quarta-feira, às 7h15 da noite, no Antônio Ascioli, pela rodada 4 da Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense é o líder do grupo F com 6 pontos e o Defensa e Justiça é o terceiro colocado da chave com 3 pontos. Na rodada passada da Sula, o Atlético Goianiense perdeu para o Antofagasta do Chile por 2-1 e o Defensa e Justiça perdeu para a LDU Quito, em casa, também pelo placar de 2-1. Pelo Brasileirão Série A, o Dragão empatou fora de casa com o Cuiabá em 1-1. Já o Defensa vai visitar o União Santa Fé nesta segunda pela Copa de la Liga Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense conseguiu 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Defensa e Justiça vem de 2 empates e 3 derrotas, ou seja, 2 equipes que vêm de jejum de vitórias. Como mandante nesta temporada, o Atlético Goianiense obteve 64% de aproveitamento, 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, enquanto o Defensa e Justiça, na condição de visitante, fez 7 jogos, com 5 vitórias, 2 derrotas e 71% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 25% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Defensa e Justiça. Isso porque o Atlético Goianiense defende uma invencibilidade de 9 jogos como mandante por todas as competições. E o Atlético Goianiense venceu apenas um dos últimos 6 jogos por todas as competições. Já o Defensa e Justiça venceu 5
os últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. No entanto, venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Jogo 9, Deportivo Cali e Corinthians. Quarta-feira, 9 da noite, no estádio Deportivo Cali, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. O time colombiano é o segundo colocado do grupo E com 4 pontos e o Corinthians é o líder da chave com 6 pontos. Na rodada passada da Taça Libertadores da América, o Deportivo Cali foi até a Bolívia e empatou com o Always Red em 2-2. Já o Corinthians recebeu o Boca Juniors na Neoquímica Arena e venceu por 2-0. No final de semana, pelos campeonatos nacionais, o Deportivo Cali bateu o Once Caldas pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Colombiano e o Corinthians, pelo mesmo placar, venceu o Fortaleza pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Cali conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Corinthians vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Timão vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante nesta temporada, o Deportivo Cali tem um aproveitamento baixo, 36%. 12 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Enquanto o Corinthians, como visitante, também não está lá essas coisas. 42% de aproveitamento. 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Deportivo Cali, 23% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Corinthians. Porque o Deportivo Cali venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos por todas as competições e acumulou um jejum de 3 jogos sem vitória na condição de mandante. Já o Corinthians sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos, incluindo o Brasileirão Série A, Campeonato Paulista, Taça Libertadores da América e Copa do Brasil. Além disso, o Timão venceu todos os 3 duelos contra o Deportivo Cali na história. Jogo 10, CSA e Criciúma. Quarta-feira, 9 da noite, no estádio Rei Pelé, pela rodada 1 do Brasileirão Série B. Mais um jogo atrasado. Muito bem, o CSA é o 15º colocado com 5 pontos ganhos e o Criciúma tem a mesma pontuação, no entanto, é o 13º. Na rodada deste final de semana, o CSA bateu o Sport Recife por 1-0 em casa, enquanto o Criciúma empatou em casa com o Novo Horizontino em 1-1. Nos últimos 5 jogos, os azulinos conseguiram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Tigre Catarinense vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Criciúma vem de um jejum de 3 jogos sem vencer. Como mandante nesta temporada, o CSA tem 73% de aproveitamento. 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Enquanto o Criciúma, como visitante, fez apenas 3 jogos com um empate e 2 derrotas e 11% de aproveitamento. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para o CSA, 23% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Criciúma. Isso porque o CSA sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o CSA venceu os últimos 2 duelos contra o Criciúma. Já o Criciúma ainda não venceu como visitante nesta temporada e venceu apenas 1 dos 3 duelos contra o CSA na história. Foram 3 jogos em 3 equipes, com 1 vitória do Tigre e 2 vitórias do CSA. Jogo 11, Always Red e Boca Juniors. Quarta-feira, 9 da noite, no Hernando Siles, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. O Boca Juniors é mais um time que vai encarar a altitude dilatada. O Always Red é o 3º colocado do grupo E com 4 pontos
E o Boca é o quarto colocado da chave com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o time boliviano empatou com o Deportivo Cali em 2-2 e o Boca Juniors perdeu para o Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Always Red foi derrotado pelo Bolívar em casa por 2-1 e o Boca venceu o Barracas Central por 2-0. O Always Red jogando pelo Campeonato Boliviano, o Boca Juniors pela Copa de la Liga Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Always Red conseguiu 3 empates e 2 derrotas, vem de um jejum de vitórias, enquanto o Boca vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Always Red fez 8 jogos com 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 42% de aproveitamento, enquanto o Boca, como visitante, fez 9 jogos com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Always Red, 33% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Boca Juniors. Isso porque o Always Red acumula um jejum de 6 jogos sem vitória por todas as competições e ainda não sofreu derrota como mandante nesta Taça Libertadores da América. Foram 2 jogos com 1 vitória e 1 empate. Já o Boca sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos por todas as competições e o time argentino foi derrotado em todos os 2 jogos que atuou fora de casa nesta Taça Libertadores da América. Jogo 12, Olímpia e Peñarol. Quarta-feira, 9 da noite, no Defensores del Chaco, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. O Olímpia é o quarto colocado do grupo G com 2 pontos, e o Peñarol é o terceiro colocado da chave com 3 pontos ganhos. Na rodada passada da Libertadores, o Olímpia empatou em casa com o Colón em 0-0 e o Cerro Porteño acabou vencendo, na verdade, o Peñarol. O Peñarol foi derrotado pelo placar de 1-0. O Peñarol descansou no final de semana, diferente do Olímpia, e venceu o Guairenha pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Paraguaio. Nos últimos 5 jogos, o Olímpia vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Peñarol vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Olímpia com uma fase invicta há pelo menos 5 jogos, o Peñarol não tem fase invicta. Como mandante nesta temporada, o time paraguaio conseguiu 64% de aproveitamento, 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Peñarol, como visitante, fez 9 jogos com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Olímpia, 33% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Peñarol. Isso porque o Olímpia venceu 2 dos últimos 6 duelos como mandante por todas as competições. Além disso, o time de Assunção venceu os últimos 3 duelos como mandante contra o Peñarol. Já o Peñarol sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições e venceu 5 nos últimos 10 duelos contra o Olímpia. Jogo 13, Fluminense e Junior Barranquilla. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, pela rodada 4 da Copa Sul-Americana. O Flusão é o terceiro colocado do Grupo H com 4 pontos e o Junior é o líder do Grupo H com 7 pontos. Na rodada passada da Sula, o Fluminense empatou sem gols com o União Santa Fé, com direito ao pênalti desperdiçado pelo Fred no último minuto de jogo, e o Junior bateu o Oriente Petroleiro lá na Bolívia pelo placar de 3-1.
Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Fluminense foi superado pelo Coritiba por 3-2 e o Júnior goleou o Envigado pelo placar de 4-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe que agora é comandada pelo Fernando Diniz conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Fluminense vem de um jejum de 3 jogos sem vencer. Já o Júnior vem de uma sequência de 5 vitórias consecutivas. Como mandante nesta temporada, o Fluminense fez 15 jogos, com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas e 67% de aproveitamento. Já o Júnior vem de 33% de aproveitamento como visitante. 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Fluminense, 38% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Júnior Barranquilla. Isso porque o Fluminense sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Fluminense venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos. Já o Júnior defende uma invencibilidade de 8 jogos por todas as competições e ainda defende o tabu de jamais ser derrotado pelo Fluminense. Jogo 14. Tolima e Independiente del Valle. Quarta-feira, 11 da noite, no Manuel Murillo Toro, na cidade de Ibagué, na Colômbia, pela rodada 4 da Taça Libertadores da América. O Tolima é o terceiro colocado do grupo D com 4 pontos e o Del Valle é o líder da chave com 5 pontos. É a mesma chave do Atlético e do América. Na rodada anterior da Libertadores, o Tolima visitou o América Mineiro em Belo Horizonte e venceu por 3-2, enquanto o Independiente del Valle recebeu o Atlético Mineiro e empatou em 1-1. No final de semana, pelos campeonatos nacionais, o Tolima bateu o Cortuluá pelo placar de 3-2 pelo campeonato colombiano, enquanto o Independiente del Valle venceu a LDU Quito pelo placar de 1-0 pelo campeonato equatoriano. Nos últimos 5 jogos, o Tolima conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O time colombiano vem de 4 jogos seguidos só de vitórias, enquanto o Del Valle, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Del Valle também vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante nesta temporada, o Tolima tem 67% de aproveitamento, 12 jogos, 8 vitórias e 4 derrotas, enquanto o Del Valle, como visitante, conseguiu em 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas com 67% de aproveitamento. Ou seja, 2 equipes que ainda não empataram. O Tolima jogando em casa e o Del Valle atuando fora de casa. Por isso, de acordo com as probabilidades, 50% de chances de vitória para o Tolima e também para o Independiente del Valle, ou seja, 0% de terminar na coluna do meio. Isso porque o Tolima venceu 7 dos últimos 10 jogos por todas as competições e venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante. Já o Del Valle venceu 4 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições e sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Muito bem, já terminamos de analisar os 14 jogos do concurso 990 da Loteca, então vamos repassar a grade de programação para você. Jogo 1, Real Madrid Manchester City. Jogo 2, The Strongest e Atlético. Jogo 3, Cuiabá e Racing. Jogo 4, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 5, Tajeres e Flamengo. Jogo 6, Novo Horizontino e CRB. Jogo 7, Colón e Cerro Porteño. Jogo 8, Atlético Goianiense e Defensa e Justicia. Jogo 9, Deportivo Cali e Corinthians. Jogo 10, CSA e Criciúma. Jogo 11, Always Red e Boca Juniors. Jogo 12, Olímpia e Peñarol. Jogo 13, Fluminense e Júnior Barranquilla. E jogo 14, Tolima e Independiente del Valle. As apostas serão fechadas nesta terça-feira, às 6 da tarde.
Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3, a aposta mínima nos canais online custa R$ 30. Se você quiser saber o preço de outras combinações de aposta, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o site das loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. Repetindo para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga alcançar a meta de marcar os 14 pontos neste concurso 990, que provavelmente estará acumulado, já que concursos com final 0 e 5 sempre tem um prêmio maior. Muito bem, estou encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o apoio da Bet Nacional. Se você ainda não é cadastrado na Bet Nacional, cadastre-se utilizando o QR Code que está na sua tela e aposte usando o código BEANTENA, código que também está na sua tela. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no Som da Antena Esportiva, com o concurso 991, concurso que vai contemplar os jogos do final de semana. Vem aí o Bola Carioca, você não vai sair do Som da Antena Esportiva não. Tem o Bola Carioca com as notícias e a repercussão do que aconteceu neste final de semana no futebol do Rio de Janeiro. Tem o Volta Redonda na Série C, Nova Iguaçu, Portuguesa da Ilha e Pérolas Negras na Série B e o início da Série A2 do Campeonato Carioca. Tudo vai ser destacado daqui a pouquinho às 7 da noite no comando do Rodrigo Goniari. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Vamos dar um basta ao feminicídio. Se você souber de algum caso, não hesite em ligar para o telefone 180. O feminicídio também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Aqui dá jogo.